começando a conversar nas soluções. Quais são as soluções? E estão se enxergando hoje que Bibi não é uma solução. Se tivesse hoje eleições, é óbvio que ele ia perder de longe e ia mudar o cenário da estrutura do governo de Israel. Para uma estrutura daquilo que nós estamos falando aqui, estrutura que busca uma solução. Porque na força, isso é em qualquer lugar do mundo, não se chega à solução. Por que o Fatah, o Yasser Arafat, deixou a arma do lado e foi para a mesa de negociação? Porque ele sabia na época que se ele continuar com essa guerra, ele não vai chegar a lugar nenhum e não vai ter poder nenhum. E acabou tendo poder a hora que ele largou a arma. Lembrando só que o Arafat, Yasser Arafat, que foi o grande líder da Organização para a Libertação da Palestina, desde a criação em 64 até ele morrer em 2004. A primeira aparição dele na ONU, em 74, foi quando ele reivindicou que a OLP, que era a organização dele, era a única e legítima representante do povo palestino. Mas por que ficou registrado na memória essa aparição dele na ONU? Porque ele foi com uma arma na mão. Acho que foi a única vez que um representante de qualquer país entrou com uma arma dentro da ONU. Uma arma na mão e um ramo de louro na outra mão. Ele levantou e falou assim: Israel vai ter que escolher. Eu tenho as duas aqui na minha mão. Eu tenho a paz e eu tenho a guerra. Israel vai ter que escolher daqui para frente o que ela quer. Então foi um negócio muito simbólico, assim. E foi a partir daí, mais ou menos, que Israel já estava começando a negociar com o Egito, os palestinos já estavam se organizando também, mas foi dali que a OLP começou a considerar outras possibilidades que não só o enfrentamento militar, com o objetivo de ter todo o território de Israel para a Palestina. Ainda era esse era o paradigma. Era a Palestina toda, né? Aí depois foram para o Líbano, expulsos do Líbano, foram para a Tunísia, e aí só nos anos 90 que eles começam a entender, não, agora a gente vai ter que caminhar mesmo para a diplomacia, e toparam um acordo de Oslo. Não era nem o Arafat que não queria, eram pressões internas também, a sociedade dividida que pediu que ele falasse sim para tudo que Israel pediu, né? Vamos chamar uma pergunta do chat, Lênin? Posso só? Eu só queria fazer um comentário assim, só para... e aí a gente eu acho que pode iniciar esse assunto, assim, eu concordo que tem uma prática, inclusive, importante, assim, né, de avisos prévios, antibombardeios, etc. Porém, por exemplo, pedir para 1 milhão de pessoas saírem em 24 horas, eu não consigo entender por que não é possível esperar mais tempo, por exemplo, para que isso Está se esperando. Sim, mas se você não anúncio, tipo, exemplo, você botar pressão, claro, para acontecer, mas não gera o que, né? Primeiro, há quantos dias isso aconteceu? Eu sei, mas assim, fazer esse pedido, aí eu entendo que pode até ser que a pessoa faz isso com a intenção de mobilizar as pessoas, mas na verdade vai ser menos tempo. Só que assim, é 1 milhão de pessoas que nas primeiras 24 horas vai ter que se movimentar de uma forma que ela acredita que a sua casa pode ser bombardeada logo depois, que envolve pessoas com mobilidade reduzida, criança, enfim, é uma situação que eu acho que não é uma postura totalmente irracional dizer aquilo é uma espécie de punição coletiva que é preciso pelo menos dar à ONU, ou seja, o que for, com todas as dificuldades, permitir a entrada de apoio humanitário para que esse deslocamento possa ser feito de forma minimamente humana. O que aconteceu com os primeiros caminhões de diesel que foram entrados na faixa de Gaza? Eu sei que existe um desvio enorme. Eu sei de, por exemplo, canos de água que estão sendo tirados do chão para virar mísseis. Isso é real, mas cortar água sem ter uma estrutura pronta. Uma pergunta só sobre isso. Sim. Por que a faixa de Gaza tem que depender de água de Israel? Por que tem que depender? Porque Israel hoje, sabe? Israel também é um país que não tem água. Eu sei, sim. 80% da água de Israel hoje
Vem do mar. Sim, e que é super caro. Eu fui numa dessas... Dessalinizações. É uma loucura, sim. Vem do mar. Sim, Faixa de Gaza é tudo mar. eu sei, sim. Israel ia ajudar e está ajudando em implantar tecnologias de Sim. trazer a água do mar e usar. Tem até estação. Claro, mas naquele momento, por exemplo, se corta É muito a água... também, é muito... Sim, sim. Eu entendo toda a dificuldade, eu só quero dizer que aquilo vai aumentar a pressão sobre... E aquilo, você cortar a água, sei lá, você tem que pelo menos jogar um monte por paraquedas, assim, ou sei lá como fazer com que não haja um risco para a população, que como o próprio Biden diz, não tem relação, muitos palestinos não tem a ver com a Hamas, né? É uma situação muito difícil para essas pessoas. De você estar numa situação que de repente você não tem acesso à água, aí você pode levar a... Não só as pessoas terem problemas de saúde, mas higiene, etc. Então aí eu acho que isso meio que no afã do choque, alguns... Sim, a água voltou. Na a água retórica, tá exato. a água voltou. A água voltou, mas assim... E aí os Estados Unidos eu acho que teve um papel importante. Eu só digo assim, aquilo certamente não ajuda e vai... mobiliza, obviamente, grupos que vão querer dificultar depois qualquer tipo de normalização. Só queria deixar isso. Sim, mas em democracia, como a gente sabe, tem pessoas de todos os lados e que trabalham muitas vezes com o estômago e não com a cabeça. E isso que traz, às vezes, realmente decisões. Claro. O problema é que o estômago está no poder em Israel. Sim, mas uma liderança, e é isso que falta nessas horas, é também alguém que possa fazer coisas que talvez a maioria da população até não queira, pensando de longo prazo. Porque, de novo, o grande medo para mim a grande preocupação, e Israel precisa ter uma relação funcional como na árabe, senão vai ser aquela loucura. Mas eu concordo. Concordo, se está se fazendo isso, se vê nas últimas décadas os processos de paz, você vê nas últimas décadas todas as tentativas de chegar, porque para Israel também interessa o mercado. Israel tem um mercado. No árabe interessa o mercado. Exatamente. Eu concordo. Eu só quero dizer, isso que mais me preocupa hoje, que aquilo empodera os grupos que não querem, né, uma Depende do resultado. Se o resultado vai ser alcançado, se vai diminuir realmente o poder do Hamas, claro, e aí poder sentar com uma autoridade palestina, aí pode entrar em jogo Catar, pode entrar em jogo China, pode entrar em jogo Arábia Saudita, sim. Claro. Sim. A sensação é que tem que ser tudo mais ou menos ao mesmo tempo, né? Porque a janela de oportunidade é pequena. Curtinha, sim. Mas, desculpa, eu sei Vamos chamar uma pergunta do chat. Em algum momento vocês comentaram a respeito da relação dos palestinos com a Jordânia. Aí o Thiago Fabrício, ele falou aqui o seguinte: falem da relação da Jordânia com a Cisjordânia e a tentativa de assassinato do rei da Jordânia. E aí ele pede também para falar sobre a expulsão dos palestinos da Jordânia para o Líbano. Bom, o que acontece ali é o seguinte: havia um império. Cadê o mapa? Havia um império. O segundo ou o primeiro mapa? O último, né? O último, tá, pode ser. Coloca o O último, já está lá. Tá. Então, havia um império que ocupava hoje o que é Turquia, Iraque, Síria, eu estou meio ceguinho. Jordânia, Israel, Palestina, um pedaço expressivo da Arábia Saudita e um pedaço do Egito, que era o Império Otomano. Tá. Na escola a gente aprende como Turco-Otomano. O Império Otomano, ele se desfez com o fim da Primeira Guerra Mundial. E aquela região do chamado Levante, que é a região que compreende Síria, Líbano, Israel, Palestina, foi dividida, foi retalhada entre franceses e britânicos. Os franceses ficaram com Síria e Líbano, inclusive fizeram também um redesenho do mapa, eles criaram um Líbano independente para ser uma espécie de Estado cristão ao lado de um Estado predominantemente muçulmano. E embaixo, onde hoje é Israel, Palestina e Jordânia, ali virou mandato britânico. Certo?
havia uma divisão do Rio Jordão, que é essa fronteira que separa Israel da Jordânia. Do Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo era o mandato britânico da Palestina. Do Rio Jordão até o Iraque era o mandato britânico da Transjordânia. Transjordânia porque era um território que ficava do lado de lá do Rio Jordão. Pois bem, do ponto de vista étnico, são todos árabes. É muito difícil generalizar. Houve durante muito tempo na história movimentos pan-arabistas, ou seja, que queriam criar uma grande nação árabe. Só que na prática, as relações entre os árabes, ela é muito tribal. Tribal no sentido de que você tem famílias, como no Brasil você também tem, mas é porque lá a gente costuma falar em árabe como se todos fossem parecidos, todos quisessem a mesma coisa, todos desejassem a mesma coisa, não é verdade. Até a língua é diferente, muitas vezes. O árabe do Marrocos é diferente do árabe do Egito, que é diferente do árabe, né, do Iraque. Mas ali, no caso, do ponto de vista étnico e mesmo cultural, a Transjordânia e a Palestina eram habitadas por pessoas parecidas, né? Enfim, os árabes que moravam tanto lá quanto cá. Só que, mesmo durante o Império Otomano, mas sobretudo depois que os britânicos estabeleceram o seu mandato e dividiram esse mandato em duas partes, começou a se nutrir uma identidade nacional jordaniana de um lado e uma identidade nacional palestina de outro. E cada uma dessas suas lideranças, tipo o Rajamin al-Hussein, que era o Gran-Mufti de Jerusalém, era um cara que queria construir uma Palestina. Árabe, claro, mas uma Palestina. Já tinha essa noção do que a gente pode chamar de uma identidade nacional palestina. Pois bem, e aí a Jordânia se torna independente em 1946, primeiro com o nome Transjordânia, depois muda para Jordânia, e a solução de 2 estados que foi proposta pelo Plano de Partilha da Palestina da ONU de 1947, Israel conseguiu criar o seu estado, os palestinos não conseguiram e deu errado, enfim. Não queriam, na verdade. Não, é que eles não aceitavam a solução que Israel... As lideranças eram contra, né, fundamentalmente. Os palestinos a gente nem sabe, porque não havia nem como perguntar, não tinham nem voz. Mas o ponto, acho que o ponto fundamental, só para voltar para a história, é que a Jordânia se desenvolveu como um país independente. Só que durante o cessar-fogo da guerra de 48-49, a guerra de independência de Israel, muitos palestinos que foram expulsos das suas casas, num fenômeno que a gente chama de Nakba, que é a tragédia, a catástrofe palestina, que 750 mil, se estima, foram expulsos de terras onde hoje é Israel e foram cair na Cisjordânia ou foram cair em Gaza. Muitos desses palestinos foram parar na Cisjordânia, que era um território que ficou ocupado, no fim das contas, pela Jordânia. Resultado, existe uma conexão histórica e uma presença próxima entre jordanianos e palestinos. Só que os palestinos nunca se viram como jordanianos e os jordanianos nunca trataram bem os palestinos tampouco. De novo, Palestina é cidadão de segunda categoria na Jordânia. Sim, porque o reinado da Jordânia não é palestino. Sim, eles são hashemitas, é uma história própria. É um tribo hashemita. É uma tribo própria. Da Arábia Saudita, eu acho. Sim, sim. Oriundos de um pedaço, é um tribo, e aonde veio o Hussein, toda a família Tanto desse que quando acaba a Primeira Guerra Mundial, você tinha o reino hashemita do Iraque, o reino hashemita da Jordânia, e havia hashemitas na Arábia Saudita também. Uma tribo que não tem nada a ver com os palestinos, e por isso que a relação tribal acaba pesando nessa hora. Enfim. E aí os palestinos, até 67, quando teve a Guerra dos 6 Dias e Israel ocupou a Cisjordânia, os palestinos estavam vivendo dentro de uma Cisjordânia ocupada pela Jordânia. E administrativamente era uma confusão, porque não havia um governo próprio palestino na Cisjordânia, era um governo jordaniano terceirizado ali naquela região.